aprender algo novo, amém? Vocês estão comigo aqui? Se vocês não estiverem comigo, nós vamos orar, né? Eu vou abençoar a vida de vocês e nós vamos encerrar o culto aqui. Louvar, conduzir aqui em adoração, o Ministério de Louvor, mais 2 canções e vamos para casa. Mas se vocês quiserem de verdade ser abençoado por uma palavra do Senhor, aprender algo novo através das Escrituras, vocês estão comigo? Glória a Deus. Quem aqui está fome do Senhor? Quem aqui está com vontade de ouvir uma palavra do Senhor? Pois abra seu coração. Permita que o Espírito Santo lhe envolva nessa noite. Amém? De verdade, gente, abra o seu coração. Nós estamos aqui, né? Nós estamos em casa, você tem liberdade. Se você quiser jogar a cadeira, jogue. Só não acerte a cabeça do irmão, para depois não ter problema, né, de dizer que o irmão me arremessou uma cadeira, no discipulado e não fechar o coração. Mas você tem um ímpeto, você está em casa, amém? Quem aqui é filho? Se você é filho, você tem liberdade, você está na casa do Pai. Aleluia. Dê glória a Deus, né? Eu prometo que nessa noite a palavra vai ser mais light, né? Geralmente quando eu venho aqui o pessoal fica com a orelha meio em pé, porque eu vou ali, às vezes cutuco onde dói, mas eu vou me policiar para ir mais devagar. Eu vou me policiar, não estou prometendo que não irei. Obrigado, meu filho. Amém? Do jeito que você está, baixe a sua cabeça. Pai de amor, obrigado por mais uma vez o Senhor me oportunizar a conduzir, Senhor, a Tua palavra. Ministério tão nobre de ensino, Senhor, das Escrituras, da Tua verdade. A Tua palavra por si só, Pai, liberada, ela já tem poder para desmistificar todo o mal e quebrar toda a fortaleza. Mas nessa noite, Senhor, nós te pedimos algo específico para agora, para esse momento, para essa janela dos céus que está aberta sobre nós. Eu repreendo, Senhor, todo espírito contrário que, porventura, encontrou guarida no nosso meio. Na autoridade do nome de Jesus, você vá para onde o meu Senhor determinar. E eu declaro, Senhor, os céus abertos. Eu te peço, envia anjos ministradores para este lugar. Anjos, Senhor, que carregam revelações e entendimentos novos, Senhor, daquilo que é a verdade da Tua palavra. Doce Espírito Santo, tem liberdade no nosso meio. E nós queremos entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia! Meus irmãos, nessa noite eu quero falar um pouco sobre as faces do Eterno. Essa é a nossa temática dessa noite. Quando eu falo face, o que vem na sua mente? O que vem na sua cabeça? O Isaac está fazendo assim, rosto, né? Expressões, uma imagem, né? Uma identidade, por que não? Né? Se eu estou olhando o Isaac, vou usar o Isaac que o Isaac fez assim primeiro, né? Se na hora que eu vejo aquele rosto ali, eu não vejo o irmão Leandro, apesar de poder lembrar algumas coisas. Eu lembro sempre do Isaac. Da mesma forma o Hernandes ali, que está do lado do Tiago, glória a Deus, aleluia. Quando eu vejo uma foto, eu vejo o Hernandes, eu não vejo mais ninguém. Vocês estão comigo aqui? E o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele se revela de muitas formas. Amém? E quando eu falo faces, é uma dessas formas pelo qual nosso Deus se revela. É possível que você conheça o Senhor apenas em uma face dele. É possível que você conheça o nosso Deus apenas de uma perspectiva, de uma das suas facetas. E isso é muito bom. É a revelação que você tem. Mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele é um Deus infinito, aleluia. Ele é um Deus muito grande, Ele é comparado como as águas do mar, que não tem início e nem fim.
é profundo. Por mais que nós possamos sentir, nós não conseguimos mensurar. E diante dessas revelações, Ele pode se mostrar para mim de uma forma, mas para você no mesmo ambiente de outra. Aleluia! E é o mesmo Deus, porque eu e você podemos estar vivendo de formas diferentes agora. Estamos em estágios diferentes na nossa caminhada, e o Senhor vai se revelar da forma que você necessita. Hoje de manhã eu estava orando, enquanto eu estava escrevendo essa palavra, eu estendi as mãos sobre os meus filhos e falei: Senhor, se revela a eles da forma que eles possam entender, na idade que eles estão, e que eles reconheçam que é o Senhor. Eu estendi as mãos sobre ele, porque independentemente, um é bebê, a Esté é bebezinha, 1 ano e alguns dias. O Tito está caminhando para o seu 8º ano de vida. Mas o Senhor, Ele é especialista, diga para eles, diga aí, especialista, em se revelar de uma forma que nós entendemos, que nós iremos identificar. Eu não sei o momento da sua vida agora. Minha esposa que orou por cura, diante da nossa história, ela resumiu aqui em poucos minutos, na intercessão. E durante esse período o Senhor se revelou de muitas formas, mas de uma das formas que Ele se revelou é uma das coisas que nós iremos falar nessa noite. Um Deus que cura, um Deus de milagre. Eu já tinha visto muita coisa, mas experimentado é diferente. Talvez você esteja aqui nessa noite precisando, eu não conheço o seu coração, mas o Espírito Santo conhece. E talvez você está precisando de uma revelação, de uma experiência com uma dessas faces do nosso Deus. E Ele quer te encontrar nessa noite. Muitas das vezes nós não sabemos nem nos expressar diante desse Deus tão grande, tão imenso. Nos faltam palavras, nos faltam nomes, porque Ele é conhecido por muitos nomes. Sim ou não? E muitas das vezes nós nos perdemos nisso, ou nos resumimos apenas aquilo que nós conhecemos, ou apenas a face que nós conhecemos. E eu quero te ajudar nessa noite a identificar, a falar sobre alguma dessas faces. E nós vamos crescer juntos aqui, amém? E quando você estiver orando, quando você estiver no seu momento de devocional, você chame o Senhor pela face que você necessita. Caso você esteja orando em uma dessas daqui que nós iremos trabalhar, como eu disse, são muitas. Nós não temos tempo, mas nós iremos falar sobre algumas aqui nessa noite. Aleluia. Como eu disse, quando nós conhecemos uma pessoa, a primeira coisa que geralmente aprendemos é o quê? É o seu nome. Não é verdade? Quando eu me interessei pela irmã Agnes, eu queria saber o nome dela, né? A irmã dela me abordou na faculdade, eu dei 3 pulos para trás, porque eu vi a aliança na mão direita, a irmã dela. Diabo é isso? Mulher noiva, perguntando meu nome. Falei, não, está errado. Ela percebeu que eu me assustei. Não é para mim. Não sou eu, não. Eu acho que tu vai casar bacana com a minha irmã. Olha só, cunhada zona. Acho bacana que vai dar together, vai ficar. Né? Mas amém, né? Mostra aí a foto, né? Deixa eu ver o crachá. Quando eu vi, uau. Casa sim. Tamo junto, irmão. Tô nessa visão. Um abraço a ela, né? E a primeira vez que eu tive contato com o nome da minha esposa, Priscila Agnes,
Facebook, irmão. SMS. Pacotão. Vivo Turbo. SMS. Tá aqui. Tá. E assim, eu conheci ela primeiramente no seu nome. Eu não sabia quem ela é. Eu não conhecia ela no nível que eu conheço hoje. E assim é todo relacionamento. Então, o que eu quero dizer com esse início? Que tudo depende de um relacionamento. O pontapé para nós conhecermos quem Deus é, as faces do nosso Deus, começa com o relacionamento com Ele. Ele nos conhece na nossa totalidade, amém? Mas você o conhece na sua totalidade? Eu não. Eu posso imaginar, mas Ele é muito maior. E eu vou viver toda a minha vida, que é um curto espaço de tempo. A Bíblia fala que é 75 depois disso. Fadiga e canseira. É muito pouco tempo. E eu tenho certeza que nem que eu viva 100 anos, eu não vou conseguir conhecê-lo na sua totalidade, não nesse corpo mortal. Então, o primeiro passo é conhecer, é aprender o nome, saber o primeiro interesse em alguém. Temos alguns casais aqui, né? Eu tenho certeza que a forma foi diferente, mas o mínimo foi saber o nome da pessoa, né? Para salvar o contatinho agora, o WhatsApp, né? O contatinho aqui, ó. Manda aquela figurinha do culto. Ô, irmão, mandei errado, ó. Ô, foi mal e vai embora. Estou ligado nos papinhos de vocês. Você acha que eu não estou sabendo dessa coisa, não? Estou sabendo. Então, à medida que isso vai crescendo, vai gerando esse relacionamento, nós descobrimos nomes, trejeitos, formas, né? E vai crescendo. E nisso nós vamos conhecendo o caráter, a personalidade e a história da pessoa. Com Deus não é diferente. Nós vamos nos relacionando com a palavra, nós vamos vendo os feitos dele, nós vamos vendo as formas como ele se move, age. E nós vamos nos relacionando com ele. Aleluia. Da mesma forma, Deus ele se relaciona com o seu povo. Semelhantemente a nós aqui. Ele se relaciona com o seu povo. Através das Escrituras. Por exemplo. Cada nome revela um aspecto de quem Deus é. Que nem eu disse, revela uma face de quem Ele é, de como Ele deseja se relacionar. Repita comigo, relacionar com o seu povo. Tem gente que só conhece uma face do Senhor, o Deus provedor, por exemplo. Só me dá, prove. Tem aquele memezinho até do cara, né? Tem gente que só se relaciona com Deus provedor. Um exemplo apenas. Conhecer os nomes do Senhor, conhecer suas faces e se aprofundar nesse conhecimento, nos ajuda a entender um pouco mais sobre o seu caráter, sua obra e seu amor. Afinal, não é possível ter um relacionamento profundo com alguém sem conhecê-lo verdadeiramente. Quem aqui deseja se aprofundar no relacionamento com o Senhor? Conheçam e prossiga ao conhecê-lo. Não é simplesmente ter um contato relacional hoje, no culto da Aliança Jovem. Mas, a partir desse contato, continuar, é progressivo, repita comigo, progressão. É progressivo, irmãos, não é estático. Tem que fluir, olha o flow aí. Tem que fluir, tem que haver movimento, tem que haver avanço. Aleluia. Então, isso parte de mim e de você, porque Deus, repita comigo, Senhor,
já está pronto. Ele já está pronto, está ali, na sua totalidade, aguardando nós nos aproximarmos. Não é isso? Quando nós nos aproximamos, eu dou um passo aqui, ele vem, eu vou indo aqui, ele vai vindo, mas até uma hora que a gente está juntinho. Então, essa dinâmica não é unilateral. Aleluia! Essa dinâmica não é unilateral, ela precisa haver consenso, desejo, fome, anseio. E nós estamos nessa caminhada juntos. Olhe para o querido aí que está do seu lado, para a pessoa que está do seu lado. Assim, nós estamos juntos nisso. Nós estamos juntos nisso. Ninguém aqui vai caminhar só, ninguém aqui é um, como é que se fala? Como é aquela pessoa, não é nômade. É aquele que anda só, como é que é o nome? Ninguém é um solitário. Ninguém aqui é solitário não, irmão. É todo mundo junto aqui, está todo mundo, né, caminhando aqui, ajudando no que pode, e nós vamos avançando. E eu quero ler esse texto, que nós vamos partir daqui, que nós é crente. Lá em Oséias 6, verso 3, diz assim a palavra do nosso Deus: conheçamos o Senhor, repita comigo, conheçamos o Senhor, e esforcemo-nos por conhecê-lo. Aleluia! Veja bem, conheçamos, vamos ter um primeiro contato. E após esse primeiro contato, nós temos que nos esforçar, tem que existir uma predisposição minha e sua para continuar a conhecê-lo. Aleluia! O Senhor está doidinho, está facinho hoje à noite. Não hoje à noite, sempre, mas Ele está facinho. Faz assim, ó, faz aí, ó, faz assim. Está sentindo aí, está palpável. Pega, irmão. E a primeira face, a primeira faceta desse Deus poderoso é algo, até que eu citei aqui, Jeová Jireh. Você pode dar glória a Deus? O Senhor proverá. Lá em Gênesis 22:14 diz assim: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Aleluia! Lá em Gênesis, todo mundo conhece essa história aqui. Vou dar um pano de fundo. Quem nunca ouviu da história que Abraão, pode deixar o banner lá, tá, Wendel, por favor. A pessoa vai ficar gravando o nome. É esse daí. Enquanto eu estou falando de Jireh, vocês vão ficar lendo Jireh lá atrás e o que significa. Até internalizar. Deus pede algo incabível a Abraão, o seu filho. Esse é o pano de fundo disso. Abraão faz todo o caqueado e segue para o monte. Deus quer, eu vou entregar. Homem bom. Cabra macho. Porque se o Senhor me pedisse o título, eu falei, oh Deus, eu nem ia dar a opção da Esther. Eu nem sei se ainda diria assim, leva. Mas Abraão estava em outro nível, né? Abraão, não à toa, ele é o pai da fé. Chega lá, discorre a história toda, o homem já está com o cutelo pronto para sacrificar Isaac. Na hora, o Senhor, opa, calma lá, meu garoto. Estou vendo que, de fato, tu me obedece. Tu está em outro patamar.
Os flamenguistas gostam, né? Você está em outro patamar. Segura aí, tem um bichinho aqui para ti. Naquele lugar, diante daquela realidade, Abraão ergue um altar, naquele mesmo lugar, e fala: Deus proverá. Jeová Jireh. O Senhor proverá. Nesse momento decisivo da vida de Abraão, o Senhor intervém de uma forma sobrenatural. Ele provém um sacrifício substituto, demonstrando a sua fidelidade. Por que a fidelidade do Senhor? Porque ele havia dito que da descendência dele. Como é que ele ia? Não era Ismael não, Ismael já estava lá, vivendo a sua vida. Era Isaac que era o filho da promessa. Como é que o Senhor ia pedir, ia matar a sua própria promessa? Não. Nosso Deus, quando Ele fala, Ele cumpre. Ele não mata aquilo que Ele já liberou. Vocês estão comigo aqui? Ele não vai fazer isso. Ele não se contradiz. Ele mostrou a sua fidelidade e cuidado. E a partir daquele momento, aquele lugar, como a palavra de Deus diz até hoje, é conhecido como o lugar onde Deus provê. No alto do monte, num lugar alto, Deus se revela como provedor. Eu não sei como está a tua vida agora, irmão. Há uma sina que o jovem é liso. Aqui não. Aqui não. Né? Quem já ouviu essa sina aí hoje está quebrada. Porque o nosso Deus, nós temos um Deus que provê. Não adianta, não importa a dificuldade ou a adversidade, Ele está lá para prover. E Ele não vai prover simplesmente financeiramente, irmãos. Aqui não era um episódio financeiro, Ele estava provendo um sacrifício, substituto, algo extraordinário. E a gente precisa abraçar isso, não na perspectiva financeira apenas, porque quando nós falamos de provisão, nós entendemos que é simplesmente dinheiro. Mas não. Nosso Deus, Ele é um Deus provedor de relacionamento. Ele é um Deus provedor de criatividade. Ele é um Deus provedor de talentos. Ele é um Deus provedor de oportunidades. Ele é provedor de tudo. Todas as áreas, tudo aquilo que eu e você precisamos, Ele provê. Mas nós nos limitamos e queremos limitá-lo. Não. Jireh não é limitado. Eu não sei qual é a sua necessidade agora. Ele pode intervir antes do final desse culto. Em Êxodo 17:15, diz assim: E Moisés edificou um altar, o qual chamou: O Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Essa é a segunda face que eu quero falar nessa noite. Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. Você pode repetir comigo? O Senhor é a minha bandeira. Meus irmãos, nos tempos antigos, bandeira queria dizer o quê? Conquista. Assista os filmes antigos e existia uma família específica para ser a porta-bandeira. E aquilo era motivo de muita honra, porque quando aquela bandeira chegava, ou quando ela era avistada, ela estava demarcando aquele território. Quantos territórios na sua vida precisam ser conquistados pelo Senhor?
Quantas áreas nas suas emoções, finanças, estudo, ministério, ainda precisam ser conquistadas e fincadas a bandeira de Nissi conquistou este lugar. Jeová Nissi, nessa área, já atua de forma fluida. Quantos de nós estamos amarrados em situações, porque o Senhor ainda não conseguiu conquistar aquela área na sua vida? Moisés chama aquele lugar, aquele altar de Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E veja bem, o contexto disso daqui eu estou quebrando. Após de uma vitória de Israel sobre os amalequitas, durante a batalha, enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, quem lembra dessa história? Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, significando dependência do Senhor, o exército lá embaixo, comandado por Josué, ia ganhando, ia vencendo a batalha, e Moisés ia se cansando, seus braços, e Arão e Ur vinham e sustentavam os braços de Moisés, para que Moisés lá embaixo ganhasse a batalha, e no final, quando eles vencem, eles nos dizem, glória a Moisés, glória não, eles ficam no altar, e dizem, Nissi é a minha bandeira. Esse território foi conquistado não pela minha força ou pela minha capacidade, mas foi pelo Senhor, Jeová Nissi. Permita que o Senhor conquiste. Baixe a sua guarda. Permita que o Senhor te conquiste nessa noite. Aleluia. Outra forma, outra face do nosso Deus. E essa é mais conhecida. Todo culto, ela é citada. Jeová Rafa, o Deus que sara. Êxodo 15, 26 diz assim: e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti, conforme pus no Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. A gente olha para essa revelação do Senhor. Quantos aqui não já tiveram um toque curador do Senhor? Faz assim. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. Nós fomos alcançados em algum momento da nossa vida por essa face, por essa revelação desse Deus que sara as nossas dores e as nossas feridas. Tem alguém doente aí? Tem alguém sentindo alguma coisa aí? Agora levanta a mão. Tem alguém aí? Qualquer ordem, irmão. Foi um osso quebrado agora. Não importa. Eu quero orar por você agora. Tem alguém? Tem não? Pois glória a Deus. Porque se tivesse, ia ser curado agora. Ia ser curado agora. Na autoridade do nome de Jesus. Deus se revela como Jeová Rafa, o Deus, o Senhor que sara. Após os israelitas chegarem a Mara e encontrarem águas amargas e impróprias para o consumo, diante da reclamação do povo, o povo vai uma bênção do Senhor. Gente, aleluia, glória a Deus.
De vez em quando eles estão glorificando, mas também às vezes eles estão infernizando a vida. Deus, está na Bíblia, irmão. Eu não estou inventando história e nem estou colocando nada não, está na Bíblia. Em seguida o Senhor declarou que se obedecermos a sua voz e guardássemos o seu mandamento, o que é que diz? Se obedecermos o quê? Sua voz. E guardar os seus mandamentos. Ele não enviaria mais sobre ninguém, sobre o seu povo, aquilo que ele enviou sobre o Egito. E esse número ele revela justamente uma cura que muitas das vezes nós limitamos apenas ao físico. Não. Não vamos limitar o nosso Deus a isso. Cura física, repita comigo, física, que é aquilo visível. Espiritual. Vamos lá? Física, espiritual, na alma. Rafá não está limitado a esse mundo material. Ele intervém na física, irmão. E eu sei que esse domingo vocês aprenderam um pouco sobre física aqui. Ele intervém naquilo. É o que nós chamamos de milagre. Quando o sobrenatural intervém no natural, alterando a matéria. Aquilo que é palpável, aquilo que é visível. A nossa alma também. Aleluia. Quarta face que eu quero falar nessa noite. Vocês estão anotando aí? Ou vocês só estão gravando aqui? Vocês vigiam. Essa daqui todo mundo conhece. Jeová Sabaú. Talvez você não escute assim, mas você sabe o significado. O Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quem nunca orou clamando pelo Senhor dos Exércitos? Poderoso nas batalhas. Não é verdade? Se você não orou, irmão, assim, vamos aumentar o nível. Quem nunca clamou pela intervenção do Senhor dos Exércitos? Aquele que luta as nossas batalhas. Jeová Sabaú. Em Salmos 46:7 diz: o Senhor dos Exércitos está conosco, aleluia. O Deus de Jacó é o meu refúgio, o nosso refúgio. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Aqui são duas coisas que eu não vou me aprofundar muito, mas é muito lindo isso daqui. O salmista ele fala que ele dá duas afirmações. A primeira, o Senhor dos Exércitos está conosco. Você pode dizer isso? O Senhor dos Exércitos está comigo. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação, o Deus de Jacó, repita comigo, o Deus de Jacó é meu refúgio. Quando o salmista fala, o Senhor dos Exércitos está conosco, e logo em seguida ele fala uma afirmação, ele afirma novamente, o Deus de Jacó é meu refúgio. Ele está fazendo duas coisas aqui. Ele está falando sobre essa face desse Deus que lutava as suas batalhas, mas também ele está lembrando da fidelidade desse Deus que se revelou a Jacó lá em Betel. Ele continua fiel. E eu lembro ao meu Deus, eu lembro aonde ele apareceu a primeira vez, eu lembro onde ele se revelou ao patriarca Jacó. O salmista ele está falando, ele está comigo. Ele está falando, óbvio, aqui no coletivo, conosco, mas eu trazendo para o pessoal, e eu sou filho, então ele está comigo, amém? Vale para mim, vale para você. E lá, o Deus de Jacó é o refúgio.
A mensagem central aqui dessa afirmação desse salmo, que independentemente das circunstâncias, Deus está presente. Isso é verdade, irmãos. O bicho pode estar pegando, pode estar tudo escurinho, pode estar vendo nada. Deus está lá. E Ele está lá para nos proteger, para nos guardar. Porque Ele é nosso refúgio seguro em meio às adversidades. Quem nunca pediu para se esconder debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente? Quem nunca? Eu quase todo dia. Está lá, Sabaô, o Senhor dos exércitos. Ele está conosco, irmãos. O Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Ele está conosco, Ele é o nosso refúgio. A quinta face, e nós já estamos chegando lá, viu? Queria ouvir um ar. Valeu, né? Próximo culto vai melhorar. Outro muito conhecido, mas pouco compreendido. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Aleluia. Então, Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. Está lá em Juízes 6, verso de número 24, a parte A do versículo apenas. Quem não conhece a história de Gideão aqui? Gideão, um dos juízes, é visitado pelo Senhor. Israel nessa época vivia em guerra contra os medianitas, em meio ao medo, a tanta insegurança. E ao perceber que havia estado na presença do Senhor, veja bem, Gideão é visitado pelo Senhor, e ele percebe que estava na presença nada mais, nada menos do que Deus. Gideão, ele temeu pela própria vida dele. Mas o Senhor lhe diz: paz seja contigo, não temas. Essa resposta trouxe a Gideão tranquilidade, paz. Ali ele ergueu um altar reconhecendo que a verdadeira paz não dependia de circunstâncias. Veja bem, Israel estava em guerra. E ele, na presença do Senhor, ele percebe que o nosso Deus é um Deus de paz. E mesmo o pau quebrando ao seu redor, na presença de Deus existia paz. Esse nome vai revelar para nós que o Senhor é fonte de paz, segurança e confiança, mesmo em tempos de crise. Jeová Shalom. Tem gente, irmãos, que não tem paz nem consigo mesmo. Talvez você conheça alguém assim. Tem gente que não tem paz com o próximo, muito menos paz com Deus. Lembrei daquela música agora. Do FOP, né? Lá do... Tem gente que é tão atribulado, né? Os atribulados, né? Vocês já ouviram falar. Que não consegue ter paz. Paz consigo, paz na sua consciência, paz com pessoas, paz de espírito. Não consegue. Talvez você conheça, ou talvez você esteja nessa condição aí de atribulado.
Mas hoje, lembra que vocês estão facinho hoje? Eu vou deixar o Senhor, Shalom, repousar sobre essa vida, se você estiver nessa condição. A paz do Senhor vai te envolver nessa noite. E uma paz, irmão, que você vai deitar e pegar no sono. Em paz me deito e logo tranquilidade, porque na presença do Senhor tem segurança e tem paz. Tem outra face, muito conhecida também. Veja bem, eu estou falando de revelações de faces conhecidas do nosso Deus. Eu fiz questão de colocar algumas que nós conhecemos bem, mas muitas das vezes nós não nos aprofundamos e nem temos a curiosidade de conhecer um pouco mais. A sexta, Jeová chamar. O Senhor está ali. Quem já ouviu? Contei 4 aqui. 5 com Tito agora. Jeová chamar. O Senhor está ali. Parece distante, né? Parece meio impessoal. Lá. Ali. Para ver se é isso mesmo. Lá em Ezequiel 48, 35. O último capítulo e o último versículo do livro do profeta Ezequiel, um dos profetas maiores. Diz assim: 18.000 canas por medida terá ao redor. E o nome da cidade deste aquele dia será: o Senhor está ali. É isso mesmo. Vou dar um pano de fundo, para ninguém ficar viajando aqui, porque eu tenho quase certeza que poucas pessoas leram Ezequiel. Ezequiel 48 está concluindo o livro do profeta. E esse é literalmente o último versículo do livro de Ezequiel. Ele está tendo aqui uma visão. Ele está concluindo uma das visões que esse homem tem, esse profeta teve. E essa visão é sobre a restauração de Israel, sobre uma nova cidade. Então o profeta ele vai declarar que o nome daquele lugar é Jeová chamar. É como se ele estivesse dizendo, tem um ponto geográfico, e aquele lugar se chamará Jeová chamar. Obviamente, ele está falando ali do pós-exílio, que depois Jerusalém seria reconstruída, lá na época de Esdras, de Neemias, e ele estará falando que lá em Jerusalém, quando ela for reconstruída, o Senhor estará ali. Óbvio, eu creio que o Senhor está lá, mas hoje o Senhor também está aqui. E eu sou curioso. Eu fui procurar tentar encontrar lá no hebraico. E não é que no original a conotação da palavra é justamente o Senhor está aqui. Não simplesmente o Senhor está ali. Literalmente, a tradução é essa. Mas a conotação, o sentido também é o Senhor estar aqui. Como se o profeta estivesse lá atrás falando, não simplesmente de um espaço físico, mas já apontando para a multiforme graça. É muita coisa para tentar falar aqui disso. Mas
Jeová chamar. O Senhor está ali, obviamente, no local, Jerusalém ali. Existe a cidade de Jerusalém, eu creio que o Senhor está lá. Mas o Senhor também está aqui. Aleluia. A sua presença permeia no nosso meio. E ela traz segurança, direção e principalmente esperança. Esperança nos dias que estão diante de nós. Esperança do cumprimento da promessa de que o Filho vai voltar. E vai nos buscar. O Senhor não está simplesmente ali. Ele está aqui também. E a última que eu quero falar nessa noite. Jeová Tsekenu. O Senhor é a nossa justiça. Jeremias 33, 16 diz o seguinte: naqueles dias Judá será salvo, e Jerusalém habitará seguradamente. E este é o nome pelo qual o Deus chamará. O Senhor é a nossa justiça. Jeová Tsekenu. Aqui outro profeta maior, Jeremias. O homem que deve ter a taça de Jeremias com as lágrimazinhas dele. O homem não chorou, não foi muito não. Se você acha que você chora, depois leia a história desse homem. Ele é conhecido como profeta chorão. Ele via, o chamado desse homem se resume em sentir os sentimentos de Deus, basicamente. Aquilo que Deus sentia em favor, ele estava sentindo tudo, e por isso a dor dele era tanta, que ele vivia chorando. As emoções do Senhor, basicamente, se eu pudesse resumir, resumiria isso. Obviamente tem mais coisas, mas ele fala isso. Ele traz essa revelação dessa face de Deus. Que Deus, Ele é a nossa justiça. O Senhor, Ele é a nossa justiça. Você pode dizer isso. O Senhor é a nossa justiça. Obviamente aqui o Senhor, o profeta estava falando sobre a restauração de Judá e de Jerusalém. Após o período do juízo, do sofrimento, do cativeiro. De todo aquele momento ali de destruição da nação, declarando em meio ao caos que haveria justiça. Porque é no meio disso tudo, é no meio dessa desolação que Jeremias fala: o Senhor, Ele é a nossa justiça. O cenário pode estar quebrando, irmão. Nosso Deus é justo. Você pode estar sendo caluniado, processado, não sei. Às vezes a gente não vive nesse nível aqui, mas tem gente que vive. Talvez você viva em algo semelhante, mas em níveis menores. Não faça nada, não. E também não vá para diante de Deus: Senhor, faz justiça, pedindo para matar a pessoa no coração. Aí vê, a música lá da irmã, quando me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê aqui, vai se lascar. Que é basicamente isso que ela está falando. Não é esse tipo de justiça. Pode ser que a justiça de Deus para determinada situação, que você achava que deveria ser pior, é a restauração da vida dela. E aí, você vai fazer o quê? Vai virar as costas para Deus? Nosso Deus é justo.
A régua dele é diferente da nossa. A medida dele é diferente da nossa. E glória a Deus por isso. Porque se eu tivesse a oportunidade de ser Deus por 1 minuto, vocês estavam lascados. E quando eu falo vocês, provavelmente a humanidade toda, que eu ia olhar assim, Deus. Pois é, né? Tem 1 minuto aqui para resolver. Porque, por mais que nós tenhamos ponderação, existe vaidade no nosso coração. Por mais crente que eu seja, irmão, por mais santo que nós sejamos, qualquer pessoa, por exemplo, que sobe aqui no púlpito para falar alguma coisa, em algum nível tem um pouco de vaidade. Nós somos imperfeitos. Mas o Senhor transpassa essas coisas, Ele vê com um olhar justo. E Ele vai dar na medida de cada um. Se eu quiser só aparecer aqui, eu danço, tiro a camisa e o pastor me excomunga da igreja. Mas eu estou aparecendo. Mas se eu vim para cá, mesmo sabendo que o pouco que eu sei, eu quero transmitir de uma forma que gere em vocês frutos, e frutos que permaneçam, o Senhor vai olhar e vai medir. Porque Ele não quer aparecer para que eu fique conhecido, mas é que Ele cresça. E por mais que nós estejamos santos, irmão, sabe, flutuando aqui, que nem já ouvi testemunhos da irmã, da pastora Fátima, né, que a mulher, eu nunca vi, mas já ouvi pessoas testemunhando a favor dela, que ela chega no nível, irmão, de oração, de glória, um negócio assim, que a mulher levita. Se acreditando ou não, acontece, tá bom? Se você quiser viver isso daí, está disponível. É só se relacionar mais com o Senhor que eu acredito que vai dar certo. O ministério de louvor pode... A gente precisa entender com tudo isso que... Renato, tu falou nome... mais nome diferente, nome que eu conhecia, nome que eu desconhecia. Falou um tal de Tsequenu aí, primeira vez que eu ouço falar esse nome, meu Deus, o que é isso? Esse nome aí, olha que nome lindo, é um dos nomes do Senhor. Repita comigo, Tsequenu. O Senhor é a nossa justiça. Tu falou tanta coisa. O que tu quer me dizer com isso, Renato? Eu quero que você conheça um pouco mais. O meu objetivo nessa noite é que você saia um pouco mais entendido. Que você, quando você parar para buscar o nosso Deus, no seu secreto ou no coletivo, como nós já vamos exercitar isso, você fale, clame, chame, coloque o seu coração, a sua alma com entendimento. Sabendo que se você vai clamar por uma cura, você não vai agora simplesmente clamar por uma cura física exclusivamente, porque Rafa não se manifesta simplesmente assim. Se você precisa da justiça desse Deus, você vai clamar com a intenção correta, porque a medida dele é diferente da nossa. Se você precisa ser alcançado em áreas da sua vida, e eu acredito que talvez essa seja a oração de muitos nessa noite. Áreas que precisam ser conquistadas. Nici precisa fincar sua bandeira em áreas das nossas vidas nessa noite. Fique de pé. Feche esses olhos.
comece a orar. Lembra, tudo começa com relacionamento. Fala assim ao Senhor: Senhor, hoje à noite eu aprendi tantos nomes do Senhor. Essa noite o Renato falou tanta coisa. O Renato trouxe alguns nomes pelo qual o Senhor é conhecido. Estou te ajudando, irmão. Mas eu sei que o Senhor não está limitado a isso. Eu sei que o Senhor pode se revelar a mim de uma forma diferente nessa noite. A Bíblia não está limitada. Eu só citei 7. Mas em Provérbios 18 diz: torre forte é o nome do Senhor. Em Salmos 111, verso 9, diz: santo e tremendo é o nome do Senhor. Salmos 124, verso 8 diz: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 115, 1 diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome damos glória. Não a nós, não a mim, Senhor, mas ao teu nome. Tudo que nós queremos, Senhor, nessa noite é te conhecer. Tudo que nós desejamos, Papai, nessa noite é te conhecer um pouco mais. Por isso nós queremos acalmar a nossa alma. Aquele que nunca teve um encontro, Senhor, toque